Então vamos subir aqui, dar as boas-vindas para o economista Paulo Nogueira Batista. Muito bem-vindo, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Dri, boa tarde, Renato. Prazer estar aqui. Boa tarde, Paulo. Como está o amigo? Voltando de uma viagem longa à Europa, estive na Rússia, sobretudo, e lá tive a ocasião de participar de alguns debates sobre BRICS e desdolarização. Conte-nos mais, então, como é que está esse debate sobre a desdolarização, Paulo? É um tema que incomoda muito os Estados Unidos, né? É um debate que está em andamento, e como está em andamento também a própria desdolarização, né? Porque os Estados Unidos, como já foi comentado amplamente, abusaram do direito de sancionar países usando a sua moeda e o seu sistema de pagamentos. Então, a insegurança cresceu e os países estão buscando alternativas ao dólar. A área em que mais avançou a desdolarização foi no nível das transações bilaterais em moedas nacionais. Por exemplo, Rússia e China, dois países que estão em conflito com o Ocidente, principalmente a Rússia, transacionam mais de 90% dos seus fluxos em moedas nacionais. Já a China tem mais de 50% do seu transacionamento global do país em renminbi já, né? Então, avançou bastante o processo de desdolarização, os países procuram contornar o dólar, e até o Brasil está fazendo isso também, está buscando transacionar em moedas nacionais, porque isso tem um duplo benefício, não só reduz riscos de ingerência americana, como reduz custos também, porque você passa a transacionar diretamente sem intermediação de uma moeda onde você paga taxas e comissões, né? Então, esse é um processo, não diria inexorável, porque nada é inexorável. Os americanos, teoricamente, podem fazer coisas para tentar frear o processo, mas está em andamento e em discussão, né? Inclusive na cúpula dos BRICS, que aconteceu no final do mês passado. Muito bem, Dri. Isso poderia beneficiar países como Cuba, Venezuela, Irã, então? Sim, porque embora seja principalmente uma iniciativa dos BRICS, países que não são membros ou que são parceiros e não membros plenos, como é o caso de Cuba, podem aderir a iniciativas que os BRICS tomem. A Venezuela, por exemplo, para dar um exemplo entre vários, é um país que sofreu diretamente sanções inacreditáveis. Tinha uma parte do seu ouro depositado em Londres, os ingleses foram lá e confiscaram. Uma coisa incrível, entende? Que mostra que o mundo se tornou um mundo aberto à pirataria dos países desenvolvidos, né? Então, a Venezuela já deve estar, não tem os dados, mas já deve estar transacionando, sobretudo fora da área do dólar, e Cuba também. Na medida que os BRICS consigam montar esquemas viáveis, atraentes de transações em moedas nacionais, eu imagino que esses países e vários outros queiram aderir também. E isso vai mudar a geopolítica do planeta, né? As relações políticas de força, de poder, deslocam-se, né? Por isso que os americanos estão preocupados, né? Porque eles veem no papel do dólar um aspecto essencial do seu poder mundial. Então, você vê, por exemplo, na campanha, o Trump ameaçou os países que tentam tirar o dólar da sua condição de reserva de moeda. Chegou a dizer isso. Olha, se os países tentarem isso, eu vou chamá-los aqui e vou dizer, olha só, se você continuar com esse comportamento, por cooperativa, eu aumento as tarifas para 100% ou mais sobre tudo que você exporta para cá, para os Estados Unidos. Então, o Trump já fez essa ameaça. Você pode até dizer, o Trump é muito pouco-roto, e é. Mas, no meu entender, essa declaração forte do Trump candidato reflete uma preocupação do establishment americano, por vários motivos. Um deles, entre outros, é que os Estados Unidos têm déficits imensos e precisa financiar esses déficits da maneira mais barata possível. E a maneira mais barata possível, qual é? Emitindo moeda, emitindo dólar, a custo zero. É isso que os americanos têm feito, né? Não querem abrir mão disso. E falando em Trump, que essas propostas dele de aumentar o imposto de importação para proteger a economia de até 200%, o que você achou do plano econômico do Trump, Paulo? Esse plano econômico do Trump envolve aumentos de tarifas
mas não tão grandes quanto esses. Esses seriam tarifas teoricamente punitivas contra países que tentam desalojar o dólar. Mas, de uma maneira geral, o Trump deve se valer de tarifas de importação para atingir países que ele considera rivais, notadamente a China. Foi o que ele fez no primeiro mandato e deve fazer de novo. Não é isso, não é uma medida sem custo para os Estados Unidos, como você sabe. Tem muita gente nos Estados Unidos preocupada com os efeitos econômicos disso, mas tem um custo apreciável para a China, porque a China... o que é a economia chinesa? É uma economia liderada por exportações muito competitivas. Se ela encontra barreiras nos Estados Unidos, encontra barreiras na União Europeia e em outros países, ela perde dinamismo, né? E o dinamismo econômico é essencial para a coesão social e política da China. A China é forte, mas qualquer país fica abalado quando suas exportações são sistematicamente cerceadas, né? Então, é um problema para a China, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Paulo, mudar um pouquinho de página aí do tema da conversa. Eu sei que você estava distante esse período, mas você vem acompanhando há muito tempo o plano do arcabouço fiscal do Haddad e agora com todo esse pacote de mudança do ajuste fiscal. O que você pode comentar a respeito disso? Você acha que o remédio aplicado pelo Haddad foi muito forte, que agora está tendo que tomar medidas que são impopulares demais para um governo em exercício? Olha, como você disse, eu estou distante do Brasil, meio desatualizado sobre essas questões que são fundamentais. Você sabe qual é a minha opinião, já expressei várias vezes, desde o tempo que estava sendo negociado o arcabouço fiscal. No meu entender, o governo, a Fazenda, né, adotou um arcabouço que desnecessariamente rígido. Ao mesmo tempo que o regime de metas de inflação fixou metas para a taxa de inflação baixas. Então, o governo está meio que numa camisa de força. Não tão grave quanto o teto constitucional de gastos do período Temer, mas problemática. A questão é saber o seguinte: o governo consegue transmitir aos agentes econômicos a ideia de que está seguindo a política disciplinada, que mais ou menos atinge os objetivos do arcabouço fiscal, ou isso é impossível? É isso que eu não tenho de condições de avaliar no momento, e o remédio que o Haddad vai aplicar ainda não está totalmente claro, né? O que o presidente está tentando, o presidente Lula? Obviamente, ele tem um compromisso fundamental, que é com os pobres. Ele disse na campanha que colocaria o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento, né? Botaria o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, não foi isso? Foi isso. Rico no imposto de renda está difícil, né? Mais fácil é falar em tributação internacional dos super ricos no G20, falar e não fazer, do que colocar o rico no imposto de renda aqui no Brasil. Agora, não tendo conseguido colocar o rico no imposto de renda, o Lula vai concordar em tirar o pobre do orçamento, em parte? É contra isso que ele provavelmente está se debatendo e procurando, pedindo a Haddad. Porque tem uma coisa, viu, Léo, que eu não vejo falar, não sei se foi falada, como eu disse, eu estou distante, mas tem que ser lembrada nesse contexto. Quando você tenta ajustar as contas públicas através de cortes de gastos sociais, você provoca não só concentração de renda, piora a situação dos mais pobres, como deprime mais fortemente a economia. Você corta gastos que têm um poder multiplicador muito grande. Então, você contrai mais do que contrairia se, por exemplo, cortasse gastos que beneficiam os ricos e super ricos. Então, é um duplo problema que você cria aí, né? E a economia está indo melhor do que esperado, né? Em termos de crescimento econômico, o PIB vai crescer, tudo indica, algo como 3,5%. As projeções estão sendo revistas para cima a cada semana. E eu entendo que é nesse contexto que o Haddad está tentando fazer um ajustamento adicional. Ele precisa mostrar que... Porque, veja, o que acontece com o ajustamento? Ele contrai a demanda no momento que a economia dá sinais de aquecimento. Nesse sentido, ele se justifica, né? Por outro lado, aí está o problema, né? Se você aperta a política fiscal em nome do arcabouço e eleva a taxa de juros, como vem fazendo, você introduz dois fatores de desaceleração da economia. Então, você pode jogar água
minar as rodas de um processo de recuperação que o Brasil precisa ter, né? Há muitos anos que nós estamos crescendo muito pouco, né? Então, vamos aguardar, né, Renato, porque ainda é cedo para fazer julgamentos categóricos sobre o que o Haddad vai fazer. Ele é um sujeito de sensibilidade política, tem uma grande vantagem de não ser economista, né? Então, ele pode avaliar com cuidado os números que os economistas apresentam a ele, né? Com cuidado político e social. Agora, a pressão está grande, né, Paulo? Pressão do mercado, né, para esse ajuste severo, né? E o mercado vende ilusões, né? Vende ilusões, dizendo assim, olha, se vocês ajustarem as contas públicas, o crescimento será garantido. Qual é o argumento? É que o governo, conquistando confiança, sendo duro no ajuste fiscal, de preferência em cima dos pobres, raciocina o mercado, né? Aí o setor privado vai se encher de confiança e a economia vai crescer com base no setor privado. É o chamado ajustamento fiscal expansionista, que é uma hipótese teórica que tem pouca comprovação prática. Eu diria que é uma especulação que economistas fazem, sabe? Então, eu espero que o Banco Central pare de ajustar para cima a taxa de juros e que o governo seja muito brando, muito moderado nos instrumentos de ajustamento que vai escolher. E como diz o Lula, como diz o Haddad, e os ricos que tanto se preocupam com o imposto, com o ajustamento fiscal e as contas públicas, supostamente se preocupam. Qual é a contribuição que eles estão dispostos a dar? É a pergunta que não quer calar, que o Lula tem feito, que o Haddad tem feito, que muitos têm feito. Inclusive na desoneração, né? A gente estava falando essa semana, né? Derrotaram a medida provisória que acabava com a desoneração daqueles setores, inclusive da mídia, né? A gente mostrou aqui que foram liberados os dados da Receita, só a Globo deixou de pagar 177 milhões em imposto por conta da desoneração. Então, isso só uma empresa, quantas, né, tiveram aí esse benefício e poderia, né, promover aí um equilíbrio, né, das contas, o PERSE, né, aquele programa para também desonerar setor de eventos, né, ninguém quis pagar, né, botar no seu, né, agora corta do BPC, né. O ajuste fiscal, viu, é sempre, em qualquer parte, um problema distributivo, um conflito distributivo, que a questão é quem vai pagar, perdendo gastos públicos ou pagando impostos adicionais. E é um jogo de empurra, onde quem tem mais força procura se isentar do ajuste e transferir para os que têm menos força. Agora, o Lula foi eleito pelos que têm menos força, né? Fundamentalmente. E se ele seguir o caminho que o chamado mercado pede, e acho que não vai fazer isso, elimina suas chances de sustentar apoio social e político. E pode se ver numa situação difícil caso ele se recandidate em 2026. O Paulo, você acha que a conta do Haddad é a seguinte? Mesmo que eu tenha que fazer alguns cortes agora aqui, eu com Galípolo no Banco Central, a gente consegue combinar uma redução das taxas de juros que proporcione um crescimento para o país aí, com base na volta do investimento privado? Eu não contaria com isso. O Galípolo vai estar muito emparedado lá no Banco Central, como já se viu nos meses recentes, né? Obrigado a ajoelhar no milho, por assim dizer. O que eu vejo, eu acho que o cálculo do Haddad é outro. Ele deve estar pensando o seguinte: se eu não fizer um ajustamento agora, eu não vou conseguir fazer mais à frente, porque vem um ano eleitoral de 2026 e nós vamos estar mais atados politicamente. Então, eu compreendo que ele queira fazer alguma coisa de concreto agora. Compreendo. Agora, apenas, será que ele vai ter condições políticas de propor um ajustamento fiscal politicamente defensável do ponto de vista social? Essa é a grande questão, que ainda não está clara no momento, né? Muito bem. Tem três, o Carlyle Pina Meirelles, ele diz: boa tarde, feliz aniversário, Rovai. Paulo Nogueira, meu companheiro no IPEA, fez muitos trabalhos conosco, é o meu preferido para a presidência do Banco Central do Brasil. E no governo, aí já estão te colocando... Estão te lançando aí, Paulo.
E o Farol Moraes pergunta: Paulo, se possível, em sua análise, qual a ação a ser desenvolvida pelo governo para evitar inflação com o crescimento da economia? Primeiro, obrigado, Carlyle, pela sua referência simpática. E se dependesse do público das mídias alternativas, eu já seria presidente da República, né? Tem um apoio muito simpático das pessoas. A pergunta do Farol é realmente difícil, viu? Porque quando a economia está muito aquecida e há sinais crescentes de a economia brasileira estar ficando mais aquecida, é difícil evitar o uso de instrumentos monetários e fiscais. Tem que reconhecer isso, né? Mesmo sendo heterodoxo. Fora isso, é lutar para evitar choques de oferta e, se possível, produzir choques de oferta positivos, né? Essa inflação brasileira ela não é só de demanda, nem principalmente, talvez, ela reflete também uma série de choques adversos que a economia sofreu do lado da oferta agregada, né? Então, teria que combinar medidas do lado da oferta com alguma disciplina do lado da demanda também. Infelizmente, sabe, Farol, o Brasil investiu muito pouco nos últimos anos. A taxa de investimento brasileira apenas recentemente começou a se recuperar. O que isso significa? Significa que a nossa capacidade ociosa não é tão grande. A capacidade de produção não cresceu tanto, porque ela depende do investimento, por definição, né? Então, nós temos um período difícil. Eu compreendo que o Haddad e o Galípolo estejam dando tratos à bola para encontrar uma maneira de ajustar sem provocar recessão ou desaceleração mais pronunciada, né? Ô, Paulo, uma coisa que me desafia assim, né, nessa reflexão é o custo dos alimentos. O que aconteceu? Por que degringolou? Tem a ver com a crise, com a tragédia do Rio Grande do Sul? Você acha que isso é sazonal? Porque assim, a gente vai no mercado e eu fico imaginando uma família que vive com 3 mil reais por mês, 4 mil reais, que é a base lulista, né? A base lulista, essa base aí, classe D, uma renda familiar, eu estou falando, não individual, né? O cara não consegue comprar sequer os alimentos para o dia a dia. Exato, Renato, volto a dizer, eu estou meio desatualizado, não leio os dados com cuidado, como eu costumo fazer, mas o que aconteceu com os preços dos alimentos? Eles subiram muito no passado recente e pode até ter parado de subir, mas ficaram estabilizados ou crescendo pouco no nível muito alto. Isso implica perda de renda real para aqueles que são de baixa renda, né? Por isso é que o IBGE desenvolve índices de preços conforme a faixa de renda. O IPCA não é necessariamente o melhor índice, o índice de preços que é mais citado, que é usado pelo Banco Central no seu regime de metas, não é necessariamente o mais adequado, porque índices que captem melhor a cesta de consumo dos pobres explicam talvez melhor essa questão que você está falando, né? Porque todo mundo reclama dos preços dos alimentos, né? A inflação não está assim estupidamente alta, mas a inflação relevante para os mais pobres talvez esteja. E isso corrói o quê? Corrói o salário real. Então, quando você conversa com as pessoas, elas dizem, olha, a situação não está boa, é nisso que eles estão pensando, realmente. É isso. Então, você vê, o governo, PIB cresceu, o desemprego está baixo, é verdade. Mas isso não convence quem está com o orçamento apertado pelo nível do custo de vida, de alimentos e outros, né? E não é aluguel nesse caso, é alimentos, né? O cara... E 70% da renda, 80% da renda de um cidadão que ganha até 3, 4, 5 mil de renda familiar vai para alimentos, né? Uma coisa muito grande, uma participação muito alta. Verdade. Tem um superchat, vamos falar aqui. Primeiro, deixa eu só ler o superchat. Você viu que falou em preço dos alimentos e o Caramelo ficou bravo aqui. Protestou, né? A Jane está dizendo, Jane Santos mandou um superchat.
Ela diz que ela está fazendo pós na PUC sobre investimento, finanças e banking, e tem um professor chamado Aode Cunha de Moraes, fundador do BTG, ele fala que para o país crescer tem que cortar gastos, e fico puta. Ela assiste, né? Assiste o Fórum 11h30, aí vai... Cuidado que se você seguir o que eu estou falando, vai levar bomba, ou então nota baixa. Esse professor que você cita deve ser um teórico do tipo que acha que cortar gasto gera confiança e a confiança gera crescimento, que é a chamada fafada da confiança, que já está desmoralizada nos países onde essa tese foi lançada. Cortar gasto significa cortar um componente da demanda. E a retração da demanda provoca crescimento menor, até recessão, dependendo da dose que você aplicar. Então, Jane, se anime a questionar esse professor em sala de aula, porque esses argumentos que ele está usando não são sólidos, no meu entender. Não sei exatamente como ele está se justificando perante os alunos, mas eu fico desanimado de ver que os alunos brasileiros ficam submetidos a essas teses ultrapassadas de corte radical, né? Manda ele ir para a Argentina, ficar um tempo lá, ver o que acontece. Aí voltar, ver se a tese dele... Pois é, veja o caso do Milei, cortou drasticamente gastos, a economia não reagiu, ao contrário, mergulhou na recessão. Manda ele ir lá com 1.000 pesos por mês, viver na Argentina e depois reescrever as teses dele. Mas também, segundo a Jane, ele é sócio do BTG. Então, há um conflito de interesses aí entre ser professor de macro e ser sócio de um banco. Quem passa pelo sistema financeiro, eu não quero ser agressivo, eu não estou falando dele, que eu nem conheço esse professor, mas ao longo da vida eu notei que uma longa permanência no sistema financeiro provoca uma espécie de perda de massa cerebral. Você tem um sujeito que quando jovem era promissor na universidade e tal, passa muito tempo lá e fica irreconhecível, né? Então, vários exemplos, inclusive, conhecidos disso, né? É verdade. Mas eu queria anunciar que o Paulo está lançando um livro, né, Paulo? Estilhaços, está em pré-venda, editora Contracorrente. Vou pôr o link aqui no chat, vai ser lançado em 3 de dezembro, mas você pode comprar na pré-venda. Fala um pouquinho sobre o livro, Paulo. Obrigado, Dri, por me dar essa oportunidade de falar sobre o livro. Ele é um livro bem diferente daqueles que eu publiquei até hoje, porque ele não trata, a não ser marginalmente, dos temas habituais meus. Brasil, macroeconomia, economia internacional, economia política. É um livro voltado mais para temas literários e culturais. Ele me deu certo trabalho, porque como eu não tenho hábito de escrever sobre isso, fiquei meio inseguro, mas passei anos trabalhando nesse livro. E ele tem 3 partes, basicamente. Aforismos, que são sentenças curtas sobre arte, política, filosofia e conhecimento, vida, né? E tem uma parte de crônicas e uma parte de contos, até contos. No plano original do livro, eu não esperava escrever contos. Aí foi me empolgando, acabei escrevendo uns pequenos contos também. E o livro, portanto, é uma coxa de retalhos, mas eu acho que há uma certa unidade das 3 partes do livro, que os aforismos migram para dentro das crônicas, as reflexões dos temas tratados nas crônicas aparecem nos aforismos, e os contos, que são, em tese, imaginados, são também ancorados na realidade, portanto, na realidade que eu descrevo nas crônicas, porque as crônicas são também, em parte, autobiográficas, né? Eu sou muito da opinião, viu, Dri, Renato, da opinião de que muitos artistas expressam de que a arte se dá melhor quando ela está muito vinculada à realidade. A arte puramente imaginativa, ela corre o risco de cair na subliteratura, sabe? Por quê? Eu tento até teorizar um pouquinho sobre isso. Por que os artistas dizem isso repetidamente? O Truffaut dizia, vários outros, né? Por que isso? Porque você tem a realidade, a gente não compreende bem a realidade da nossa vida. Ela tem lados que não são fáceis de entender, ela é muito complexa. Então, se você tenta
sair dela para imaginar algo desvinculado da realidade que você conhece ou acha que conhece, você corre o risco de flutuar numa área desestruturada. Ao passo que o artista sente intuitivamente que precisa se ancorar no que aconteceu, no que ele viveu, no que ele viu os outros verem, ele pode captar, sem nem sentir direito, a riqueza dessa estrutura da nossa vida. Então, eu estou um pouco assim, ansioso para saber como é que o livro vai ser recebido, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir da minha parte reflexões sobre economia política, o mundo, a macroeconomia, né? E agora eu vou ingressar. Se bem que vocês sabem, né? Vocês talvez acompanhem o meu trabalho, vocês sabem que esses temas culturais estiveram presentes também nos meus escritos anteriores, né? Então não é que seja totalmente novo, mas é uma tentativa de abrir uma fronteira nova. Muito bem, legal. E é possível comprar pelo site da Contracorrente. Isso, eu coloquei o link aqui no chat, então você já pode comprar. Já é um bom presente de Natal aí, olha. Está chegando os amigos secretos da firma. Aí você trabalha num banco que nem ela, tá? A nossa amiga Jane. Na sala dela, ela pode comprar um presente. Ela pegou o professor, vamos dizer. Ela dá um aforismo para ele. Fala, olha, professor, Paulo Nogueira Batista Júnior aí, que tal? Muito bom. Paulo, muito obrigada, viu? Muito não creio obrigada. Obrigado por terem. Ele vai fazer grande sucesso no mercado financeiro, mas espero que faça algum sucesso junto ao meu público habitual, que tem sido generoso comigo, como vocês viram de novo nas intervenções simpáticas que foram feitas hoje. Sim, legal, Paulo. Abraço. Obrigada, querido. Abração, tudo de bom. Abraço. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.